Eu sou a viúva que um dia acordou pobre e dormiu rica. Em um dia repleto de desespero e temor, vi o impossível acontecer diante dos meus olhos. Minha história é uma jornada de sofrimento, esperança perdida e, finalmente, de um milagre tão espantoso que desafiou todas as expectativas, revelando o poder imenso e insondável de Deus. Era um dia como qualquer outro, ou assim eu pensava. O sol mal havia se levantado, e eu já me via envolta em um tormento sem fim. Meu marido, um homem temente a Deus, um dos filhos dos profetas, havia morrido, deixando-me com nossos 2 filhos e uma dívida que era grande demais para suportar. O peso dessa dívida, como uma sombra sinistra, ameaçava esmagar tudo o que restava de nossa pequena família. Os credores vinham a cada dia, suas vozes carregadas de ameaças, exigindo pagamento. E, na ausência de prata ou ouro, exigiam a única coisa que eu ainda possuía de valor: meus próprios filhos. O terror que me consumia era inimaginável, pois sabia que se eu não conseguisse pagar, eles seriam levados como escravos. Naquela manhã, enquanto a luz fraca do amanhecer começava a invadir minha casa, sentei-me em um canto escuro, segurando meus filhos junto a mim. Suas mãos pequenas e quentes agarravam-se às minhas com uma força que só o medo pode inspirar. Eu não sabia o que fazer, não sabia a quem recorrer. Em meu desespero, a única esperança que me restava era a memória do profeta Eliseu, um homem de Deus que meu marido respeitava profundamente. Talvez, pensei, ele pudesse interceder por nós. Com o coração pesado e os olhos cheios de lágrimas, busquei Eliseu, desesperada para que ele ouvisse meu clamor. Ao encontrá-lo, minhas palavras vieram aos tropeços, enquanto a dor e o medo apertavam minha garganta. Contei-lhe sobre a morte de meu marido, sobre a dívida que nos condenava e sobre a terrível ameaça que pairava sobre meus filhos. Eliseu, ao ouvir minhas súplicas, não me deu riquezas ou tesouros, mas algo que parecia, no início, completamente absurdo: uma simples pergunta. "O que tens em casa?" ele perguntou, sua voz calma como o vento suave que passa pelos campos. Suas palavras me pegaram de surpresa. Em casa. Eu não tinha nada, nada além de uma pequena botija de azeite, tão pequena que mal daria para preparar uma refeição. Senti-me quase envergonhada ao responder, meu desespero crescendo ainda mais. No entanto, Eliseu não se impressionou com a pequenez de minha posse. Ele me deu uma instrução que, à primeira vista, parecia ridícula, quase cruel, dado meu estado. "Vai, pede emprestadas vasilhas a todos os teus vizinhos, vasilhas vazias, não poucas. Então entra, fecha a porta sobre ti e sobre teus filhos, e deita o azeite em todas aquelas vasilhas, e põe à parte a que estiver cheia." O quê? Eu pensei. Isso era um truque, uma piada de mau gosto. Como poderia aquela pequena quantidade de azeite encher até mesmo uma única vasilha, quanto mais várias? No entanto, em minha desesperada condição, agarrei-me à esperança que aquelas palavras ofereciam. O desespero tem uma maneira de nos levar a fazer coisas que de outra forma pareceriam impossíveis. Então, fiz como ele disse. Meus filhos e eu fomos de porta em porta, pedindo aos vizinhos que nos emprestassem vasilhas. As pessoas nos olharam de maneira estranha, algumas recusaram, outras nos deram o que podiam. Quando voltamos para casa, havia uma coleção de vasilhas, de diferentes tamanhos e formas, dispostas no chão de terra batida. Fechei a porta atrás de nós, como Eliseu havia instruído, e então, com mãos trêmulas, levantei a pequena botija de azeite. Com um coração pesado de medo e expectativa, comecei a derramar. No início, parecia não haver nada de especial. Mas então, algo incrível aconteceu.
O azeite não parou de fluir. O líquido dourado escorreu, enchendo a primeira vasilha até a borda, e então a segunda e a terceira. Cada uma, por mais que enchesse, ainda havia mais azeite. Meu coração começou a acelerar, a ansiedade misturando-se com uma esperança renovada. Estávamos testemunhando um milagre, mas ao mesmo tempo, havia um terror que me envolvia. E se parasse? E se tudo isso fosse apenas uma ilusão cruel? A cada vasilha que se enchia, meu temor crescia. Meu filho mais velho, olhos arregalados de surpresa, correu até mim quando a última vasilha estava cheia. Não há mais vasilhas, ele disse, quase sem fôlego. E então, como se o azeite soubesse que não havia mais espaço, ele parou. O milagre havia sido completo. Eu fiquei ali, no meio de uma sala cheia de vasilhas transbordando azeite, incapaz de compreender completamente o que havia acontecido. As lágrimas escorriam pelo meu rosto enquanto caía de joelhos, agradecendo a Deus. Minha vida, que naquela manhã havia sido uma espiral descendente de desespero, agora estava cheia de esperança, um futuro que eu não poderia ter imaginado. Voltei a Eliseu, ainda tremendo de emoção, e contei-lhe o que havia acontecido. Ele apenas sorriu, um sorriso que continha a sabedoria de quem entende o poder e a misericórdia de Deus. Vai, vende o azeite, e paga a tua dívida, e tu e teus filhos vivei do resto, ele disse. Aquela simples instrução mudou nossas vidas para sempre. Com o azeite que havíamos obtido, paguei todas as dívidas que ameaçavam nossa existência. O restante do azeite nos sustentou por muitos anos, garantindo que nunca mais caíssemos na miséria. Mas não foi apenas a riqueza que mudou em nossa vida. O que realmente marcou aquele dia foi a demonstração do poder absoluto de Deus. Ele havia transformado nosso desespero em abundância, nossa miséria em alegria. O milagre do azeite foi uma manifestação tangível de que, quando tudo parece perdido, quando o terror da vida se torna insuportável, Deus pode intervir de maneiras que desafiam a compreensão. Agora, quando olho para trás, para aquele dia, sinto um misto de gratidão e assombro. O terror que senti ao enfrentar os credores, o desespero que me consumia ao pensar em perder meus filhos, tudo isso foi eclipsado pela glória do que Deus fez por mim. Eu sou a viúva que acordou pobre e foi dormir abençoada além de toda medida, não apenas em riquezas, mas em fé. E é essa fé, forjada no fogo do desespero, que carrego comigo até o fim dos meus dias. Não perca o próximo vídeo, onde continuaremos a explorar as histórias mais sombrias e intrigantes da Bíblia. Se inscreva no canal agora e ative o sininho para não perder nenhum detalhe. Aquela simples instrução mudou nossas vidas para sempre. Com o azeite que havíamos obtido, paguei todas as dívidas que ameaçavam nossa existência. O restante do azeite nos sustentou por muitos anos,